A paz para todos, mais uma vez aqui com a oportunidade de compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. É sempre um privilégio participar de um programa abençoado como este e estar com você mais uma vez, telespectador do programa Desafios. Muito importante a palavra de Deus. Com certeza todos nós teremos uma vida muito feliz se atentarmos para as Escrituras. E quando falamos de Bíblia, Jesus Cristo é o tema central. E hoje eu quero te falar um pouco sobre Jesus Cristo. O profeta Isaías, 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, aproximadamente, ele teve uma visão sobre esse momento da cruz. Para nós que nos declaramos cristãos, que temos fé e que aceitamos a Bíblia como palavra de Deus, é indiscutível que a vida de Jesus Cristo para nós é de suma importância. E tudo que aconteceu naturalmente na vida do Mestre nos chama a atenção e nos é instrutivo, serve de fonte de orientação para uma vida saudável, para uma vida pacífica, para uma vida quieta. Mas a verdade é que as instruções que Jesus nos dá, elas extrapolam os limites da igreja, os limites da família, ela alcança toda a sociedade em todos os seus contextos. E na vida de Jesus Cristo aconteceram fatos muito importantes. Claro que a Bíblia diz que se fosse escrever tudo o que aconteceu na vida do Mestre, os livros do mundo não caberiam. Amigo, é muita coisa, é muita informação. Mas a Bíblia, nós compreendemos que é um número de informações, de fatos, de histórias, de parábolas e de acontecimentos que elas são completas para nos guiar a uma vida pacífica, uma vida de amor, uma vida agradável a Deus. E nós aceitamos a Bíblia como tal. Isaías, então, 800 anos antes de Jesus Cristo nascer, aproximadamente, ele traz um relato de como seria a vida de Jesus Cristo. Alguns dos seus sofrimentos, a parte do seu ministério, mas também aquele momento da cruz, que é um momento muito crucial. E ali ele descreve um pouco da humilhação, ele descreve um pouco da rejeição que Jesus Cristo passaria por ela, um pouco da humilhação daquele momento da cruz, que foi um momento muito terrível na vida de Jesus Cristo. Afinal, o sofrimento é sofrimento para todos nós e a intensidade daquele sofrimento foi muito forte. Mas acontece que foi por sua causa, por minha causa, foi por sua causa e por minha causa que Jesus morreu na cruz do Calvário. Se tem algo importante que nós aprendemos, é que não podemos ir lá na Bíblia como se fosse com uma pinça e separar somente aquilo que nos agrada. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, de uma forma mais específica. Isaías falou somente desse sofrimento de Jesus Cristo. Ele falou somente da humilhação da cruz. A revelação de Isaías 53, ela se limita ao sacrifício de Cristo? Não. Ela vai um pouco mais além e ela fala do pós-morte. Ela fala de como seria o sepultamento de Jesus Cristo, por exemplo. Como seria esse sepulcro? O que aconteceria depois? Você sabia que a profecia, ela diz sobre o túmulo de Jesus Cristo? E ela afirma algumas coisas interessantes, de que seus ossos não seriam quebrados. O seu túmulo, a partir do versículo 9 de Isaías, você vai ver lá a informação de que o túmulo, ele seria sepultado com os ímpios. Ele não foi sepultado num local que foi reservado para sacerdotes, por exemplo. Ele não foi sepultado num local que era separado para os profetas. Por alguma razão, Deus decidiu e revelou a vontade dele de que Jesus seria sepultado com os ímpios e com os ricos. Por que Deus determinou que as coisas fossem assim? É verdade que às vezes nós, por nos agradar mais o tema do sofrimento, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, nós nos atemos a isso e conversamos mais sobre isso e pregamos mais sobre isso. Mas a verdade
é que a revelação completa de Isaías, ela não inclui somente o sofrimento, aquela visão de Jesus Cristo como abatido, sobre ele trouxe o pecado do mundo, nas suas feridas nós fomos sarados. Esses textos a gente conhece e fala muito sobre ele, inclusive nas Santas Ceias. Gente, eu amo Santa Ceia. Todo aquele que está em comunhão com Deus gosta de celebrar isso. Também eu. Na nossa igreja nós fazemos isso, celebramos com alegria, cantamos louvores e falamos e nos lembramos deste sacrifício da cruz, dessa entrega tão profunda a ponto de doar a vida. Mas você sabia que a revelação completa de Isaías também fala do túmulo de Jesus? Ou seja, a profecia ela vai além da morte. E para o cumprimento dessa profecia, o mais interessante é que nós não temos um discípulo dos 12. Nós não temos Maria Madalena, nós não temos um sacerdote, nós não temos um profeta, nós não temos um evangelista, nós não temos nenhum desses mestres que a Bíblia menciona, que são ministros de Deus, que são importantes. Por incrível que pareça, para o cumprimento de uma profecia tão importante como a vida de Jesus Cristo, o nosso mestre, nós temos ali figurando um político, meu amigo. Nesse ano político, é muito interessante que nós observamos que muitas pessoas querem falar do assunto. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Na Bíblia nós vamos encontrar um homem chamado José de Arimateia. E por incrível que pareça, alguns temas, um evangelista dos 4 evangelhos fala, o outro não fala. Mas sobre este homem, os 4 evangelhos vão retratar sobre ele. E sabe o que falam dele? Falam que ele era um senador rico, honesto, de destaque no Senado e que era discípulo de Jesus Cristo. Mas era discípulo oculto, porque temia os judeus. Isso também me chamou a atenção. Por que José de Arimateia, ele temia os judeus e não temia a Roma? Você sabia que o Senado de Roma era muito violento? Meu amigo, se você acha complicado o Senado do Brasil, estuda um pouquinho sobre o Senado de Roma. Gente, o Senado de Roma era violento, ele era terrível. Mas deixa eu voltar para você aqui no meu tema central. É que na vida de Jesus Cristo, Deus trouxe um político para a realização de uma profecia de Isaías, que foi dada 800 anos antes, aproximadamente. Para o cumprimento dessa profecia, surge José de Arimateia. Será que Deus odeia a política? Será que Deus recusa a entrada de boas pessoas na política? Olha, deixa eu te dizer que às vezes nós não compreendemos bem a mente de Deus e acabamos por fazer afirmações que não se embasam na Bíblia. Hoje eu te convido para refletir nisto. E eu não quero dizer de direita, eu não quero dizer de esquerda, eu não tenho nada a ver com isso neste momento. Não que eu não tome partido, mas neste momento não. Hoje eu quero te falar da Bíblia e a Bíblia vai falar desse homem chamado José de Arimateia. Você sabia que ele era político, era um senador, era homem do Sinédrio? E a Bíblia vai destacar este homem como um homem que era destacado no Sinédrio, era honesto, era justo, era discípulo de Jesus Cristo, era rico, né? Chama atenção também que era rico. Às vezes as pessoas acham que os ricos não têm amor, que os ricos não podem servir, ou que o político não tem amor, ou que o político não pode servir. Sabe o que me impede de dizer que todo político é desonesto? O conhecimento bíblico. Deus achou no Senado de Roma alguém que ele pudesse usar para um propósito tão nobre como a vida de Jesus Cristo. Então, este homem chamado José de Arimateia se desloca até Pilatos e pede o corpo de Jesus Cristo. Você já se perguntou por que ele pediu o corpo para Pilatos e não para Maria? É porque o corpo da cruz, a humilhação, a sentença da cruz, ela também ia pós-morte. O corpo ficava pendurado às vezes quando o governante queria e ele deixava que as aves comessem os olhos.
Mas mesmo que não fosse assim, que ele fosse retirado antes, ele seria enterrado numa vala comum. Mas José de Arimateia, discípulo oculto, e para que se cumprisse a profecia de Isaías, usando da liberdade política, foi até Pilatos e pediu o corpo. E para o senador, ele liberou um corpo que não poderia ser liberado daquela forma. Mas ele fez isso. José de Arimateia não só levou o corpo de Jesus Cristo, ele comprou linho fino. E um dos evangelistas, que é João, ele vai falar que ele foi acompanhado de Nicodemos, aquele de João capítulo 3, que buscou Jesus de noite para perguntar como herdar a vida eterna. Que Jesus falou com ele para ele nascer de novo. Este homem acompanhou e diz que esse homem comprou 34 quilos de mirra e com óleos aromáticos ungiram o corpo de Jesus Cristo e assim colocaram ele num sepulcro novo, sepulcro de rico, coisa fina, mas também respeitaram as tradições judaicas e fizeram tudo de acordo com as tradições judaicas. Deus tem interesse em esclarecer a nossa mente. Eu espero que o dia de hoje a palavra também alcance o seu coração. Se nós declaramos que Isaías 53 é importante para nós, ele é importante como todo. A profecia não se reduz ao sofrimento e à cruz e à morte de Jesus Cristo. Ela vai além e coloca uma pessoa, um político. Pergunta para você, por que Deus usou um político na vida de Jesus? Ele não teria poder para fazer de outra forma? Ele tem. O fato é que ele escolheu fazer isto. Se ele pôde fazer isso na vida de Jesus, ele pode também na nossa sociedade. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.